Queridos, graça e paz sobre a vida de vocês. Nossa, que saudação bem crente, né? Amém. Graça e paz, mas graça e paz mesmo. Todo o coração, todo o desejo, todo o espiritual. Deus é bom e tem sido bom para conosco e tem nos permitido gente reunir aqui, mesmo com chuva, quando não aparece ninguém, mas está bom. Nós temos, hoje vamos continuar nosso estudo na carta de Efésios. Hoje nós vamos cobrir do Efésios 2, versículo 1 ao versículo 10. Nós já estamos no quarto culto tratando da carta aos Efésios. Os dois primeiros o Ari tratou, no último o Rafa tratou, e hoje a gente vai abordar do versículo 1 ao 10 do capítulo 2. Tá bom? Eu gostaria, antes que a gente tivesse um tempo, uma palavra de oração, vamos orar, vamos agradecer o Pai. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça. Agradecemos por esse tempo que o Senhor permite que tenhamos aqui. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos, Senhor. Ilumina o nosso entendimento para que a gente possa compreender a tua vontade e sermos neste mundo instrumento, a expressão de toda a tua vontade, a expressão daquilo que é a vocação do Senhor para nós, e que a gente possa cumprir o nosso propósito neste mundo, para a glória, louvor e honra do teu nome. Nos conduza nesse tempo, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que o Rafa faça a leitura do versículo 1 ao 10 do capítulo 2. Amém? Amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Lembrando só, essa carta é extremamente rica, extremamente profunda, e eu acho que esse é um dos aspectos que tem conduzido nessa reflexão bem mais lenta do que fizemos no Evangelho de Mateus, porque existe ela no fundo é o resumo do Evangelho da igreja, do que fala da igreja em si. E a gente precisa entender isso e compreender muitas coisas que estão escritas e entender na profundidade que precisamos. Por exemplo, quando a gente começou a fazer essa leitura, o primeiro aspecto que o Ariovaldo abordou, ele fala do quê? Ele fala do que Deus fez em nosso favor. Quando ele começa escrevendo essa carta, ele fala justamente de que nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele fala que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de criar o mundo, Deus já tinha planejado tudo isso, já tinha determinado tudo isso, ou seja, não era obra do acaso, não era uma correção de rumo que Deus estava fazendo, mas fazia parte do seu plano, do plano que ele já tinha estabelecido há muito tempo, ou seja, um plano estabelecido antes mesmo dos tempos, vamos dizer assim, dos tempos eternos, antes de criar o mundo. Ele nos chamou para sermos o quê? Santos, ele nos chamou para sermos irrepreensíveis, ele nos predestinou para sermos filhos por adoção. E além disso, aborda a questão do quê?
que isso tudo foi feito segundo o conselho, o beneplácito da sua vontade. Então, algo que ele tinha determinado, estabelecido no seu coração. Depois ele fala que nós somos para o louvor da glória do Senhor, ou seja, para a expressão, para o revelar, para encher a terra com o conhecimento da glória de Deus. E além disso, ele aborda a questão de que a redenção que nós temos é em Cristo. Ele abordou a questão que nos congregou, nos reuniu em Cristo, ou seja, ele nos ajuntou em Cristo Jesus, e que fomos selados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Que mais? Aí ele diz que o aspecto fundamental que ele via nesses irmãos, ele diz assim, olha, que esses irmãos, eles testemunhavam do amor para com os santos e da fé no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como igreja, eles cumpriam um propósito e faziam aquilo que era a vontade de Deus, que era testemunhar do amor e da fé que nós temos em Jesus Cristo. O que mais que Paulo pediu pelos irmãos? Aí ele começa a entrar em alguns assuntos importantes. Por exemplo, que no conhecimento houvesse o espírito de revelação. Essa é uma oração que ele fez, que houvesse o iluminar os olhos do entendimento, para quê? Para que compreendêssemos, ou seja, no fundo, para que aquela igreja compreendesse a esperança da vocação e a riqueza que a gente tem em Cristo Jesus. E isso é extremamente importante. Não é só uma oração que Paulo fez para essa igreja, mas nós precisamos orar por isso. Para que a gente tenha entendimento, a gente tenha discernimento da obra, do realizar de Deus. Para que o nosso entendimento seja iluminado, para que a gente não viva uma religiosidade, mas a vontade do Pai. O que mais? Aí, ele fala acerca de quem é Cristo e aonde Cristo está. Ele fala que está à direita do Criador, que foi o que Rafa trouxe para nós a semana passada. Fala que está acima de todo principado e potestade. Fala que está acima de todo nome. O nome do Senhor está acima de todo nome. E ele sujeitou tudo a seus pés, ou seja, o Pai sujeitou tudo aos pés de Cristo. Foi constituído como cabeça da igreja. Que a igreja é o corpo de Cristo. E é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Isso que é importante a gente entender e começar a entender no desenvolvimento dessa carta. É esses entendimentos que é fundamental para a gente começar a viver uma vida, não numa perspectiva religiosa, não numa perspectiva de recebermos as coisas, mas de entendermos a obra de Deus em nosso favor, para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que a gente cumpra a vocação que foi estabelecida por Deus e a gente realize o propósito que Ele estabeleceu. De maneira que, como igreja, nós cumpramos aquilo que seja a vontade do Pai. Não como um serviço, mas como uma expressão de entendimento, de discernimento, para que o Pai possa ser glorificado. Depois ele falar acerca disso, acerca da igreja, aí entra nas questões que a gente trata hoje, que ele começa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Essa é a primeira coisa, assim, talvez o aspecto mais importante que a gente precisa entender, e que se não compreendermos, nós vamos viver de forma equivocada. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós, como pessoas, precisamos nos conhecer. Mas o que isso quer dizer e qual é a maneira que nós precisamos conhecer? Porque senão nós não vamos entender isto que Deus realizou em nossas vidas. Por isso, é extremamente importante, e essa, por exemplo, a necessidade de conhecer é uma necessidade que o próprio homem tem. Por exemplo, essa é uma frase citada que Alexandre Pope menciona no estudo da humanidade, é que no templo de Apolo, está em Delfos, estava escrito e falava acerca disso, conhece a ti mesmo.
E nós, como homens, precisamos. Isso é uma realidade que, como pessoas, precisamos conhecer a nós mesmos. Mas conhecer em que perspectiva? Com que entendimento, com discernimento? Qual é a essência daquilo que nós entendemos e qual é a maneira que nós vivemos? Muitas vezes nós achamos que o nosso pensamento, que aquilo que a gente adquiriu, aprendeu, muitas vezes a gente nem sabe a origem desse entendimento e desse discernimento. O que nós pensamos acerca de nós mesmos? Como pessoas. Você já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Porque pensamos muitas vezes que somos pessoas boas, que temos alguma coisa de boa para oferecer. Nós pensamos que podemos fazer alguma coisa de boa, que existe em nós coisa boa, boa para ser oferecida e dada para alguém. Sabe de onde vem esse pensamento? Esse entendimento? Porque isso não é o que as Escrituras falam, é isso que a gente precisa entender. Mas de onde vem esse pensamento? Esse pensamento é um pensamento grego. É um pensamento, tem origem em Platão, Aristóteles, que falavam acerca disso. Que o homem é matéria, mas também é espírito, ou seja, tem uma mente. E que ele é essencialmente bom. Faz coisas erradas, tudo, mas essencialmente é bom. Por isso que nós, quando olhamos, e a gente vai olhar e você reflete sobre as histórias de super-heróis, de tudo isso que a gente vê, da história toda de desenhos animados, filmes que a gente assiste, elas cobrem este tipo de pensamento. Que o homem em si, ele é bom, tem coisa boa. E alguns sempre se sacrificam em favor de outros para que o bom prevaleça. O pensamento da luta do bem contra o mal. Isso tem origem nesse pensamento, no pensamento grego. E ele tem também um pensamento muito alinhado, que Jesus discutiu isso, e a gente leu sobre isso, que fala daquele aspecto quando os gregos vieram para conhecer Jesus. Jesus vira para eles e fala o quê? Se a semente não cair na terra e não morrer, para nada serve. Mas qual era o pensamento grego e qual é o pensamento grego em si? Ele fala sobre o quê? Fala de que nós devemos nos salvar. Devemos nos preocupar conosco mesmo. Isso não tem nada a ver com o pensamento e nem com a história segundo aquilo que Deus fala. Mas evoluindo e continuando, o que a gente pensa acerca, por exemplo, da realidade que a gente vê hoje, as discussões que tem hoje sobre, por exemplo, ideologia de gênero, tudo. Da onde surgiu essa história toda? Da onde veio esse pensamento? Essa é uma forma de entender o ser humano, de conhecer o ser humano, é uma forma de pensar. Com quem isso surgiu? Isso surgiu com Engels, isso surgiu com Karl Marx, isto é o que Charles Darwin fala acerca da teoria. E nós, muitas vezes, não pensamos acerca disso. Achamos que isso é obra do acaso e coisas, mas isso simplesmente é uma história de pensamento, de raciocínio, do conhecimento do homem. E isso acontece? Acontece. Tem problema? Nenhum. Isso sempre foi uma realidade há muito tempo. E o pensamento grego não é novo. Então, vem conosco há muito tempo. Só que muitas vezes nós sucumbimos a isso. E todo o pensamento de ideologias que tem hoje, elas traduzem esse pensamento que começou no materialismo. E o materialismo não enxerga o homem como um ser espiritual, como alguém que tem um espírito, que tem uma mente. É simplesmente um animal, obra do acaso, que é toda a teoria do evolucionismo. E você associa isso com outras teorias, traduzem isso também, que é o pensamento acerca disso. Por isso as questões de discussão de ideologia de gênero, isso é problema? Não, não é. Por quê? Porque segundo o pensamento, ela tem sua lógica, tem sua estrutura. Mas é o pensamento de Deus? É o que Deus fala acerca de nós? Essa é a questão. Então o que nós precisamos conhecer, precisamos conhecer a nós? Precisamos. Mas à luz de quem? À luz daquilo que fala a palavra de Deus.
Porque se não conhecermos à luz do que fala a palavra de Deus, nós nos sucumbiremos a esses pensamentos e poderemos muitas vezes tomar partido. Se você pensa, por exemplo, no aspecto político que tivemos agora, do que tratou? Tratou dessas duas formas de pensar. Na essência, se você olhar, é isso. O que é o posicionamento da esquerda? Nada mais do que o posicionamento materialista. O que foi o posicionamento do candidato que ganhou? Simplesmente um pensamento, esse estilo de pensamento grego. O que a gente precisa entender, e entender na essência das discussões das pessoas, que sempre foi isso. E nós conhecemos o que fala a Escritura? Essa é a questão. E Deus fala de forma muito especial sobre isso, que esse racionalismo de nossos dias, por exemplo, não tem nada a ver com aquilo que Deus fala acerca de nós. Todo esse pensamento, precisamos conhecer, é importante conhecer, é fundamental conhecermos, para que a gente possa entender do que as pessoas estão falando. E aí sim, alinharmos com aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus e da vontade de Deus. Eu preciso conhecer isso para viver a palavra de Deus? Não, eu preciso conhecer as Escrituras. Se eu conhecer, eu vou conseguir entender o que as pessoas estão falando e por que estão tomando partido. Bom, se eu preciso conhecer segundo as Escrituras, eu vou começar a entender o que Paulo escreveu. Que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou em nossas ofensas e pecados, como diz na Revista e Corrigida. Por isso, assim, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente fala, leia a Bíblia. Por quê? Porque é importante conhecer o que Deus fala acerca de nós. Mas mais do que simplesmente ler a Bíblia, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ler, reconhecendo que eu dependo da condução do Espírito para poder fazer isso. Para eu poder entender aquilo que, por exemplo, Paulo está falando. Aí nós vamos entender acerca do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, e eu vou estar com um posicionamento correto. Quando a gente estuda a Bíblia nessa perspectiva, de que a gente está disposto a ouvir aquilo que Deus está falando, as coisas ficam mais claras para nós. E nós somos conduzidos neste processo de amadurecimento e de entendimento da vontade de Deus. Por isso, quando a gente olha a queda, ao estudar a Bíblia, a gente vê a perspectiva na realidade daquilo que o homem se tornou diante da queda. E qual foi a motivação que o conduziu à queda, ou à morte espiritual. Porque quando fala que ele vivificou, é porque nós estávamos mortos. Mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quando a gente entende isso, a queda em si, ela trata do quê? A morte espiritual. Aquele momento de Adão e Eva no jardim, quando eles comem do fruto, o que representou de fato aquilo? Existe uma preocupação, nós estamos preocupados com fruto, que tipo de fruto que era? Não, não é a questão do fruto, mas é a questão das atitudes e das ações que foram tomadas. Porque essas mesmas atitudes e essas mesmas ações perduram até hoje. Quando eu acho que sou bom, suficiente ou bom de alguma forma para fazer alguma coisa boa, o que isso me conduz? Me conduz a viver longe do propósito de Deus para a minha vida. Porque eu não vou reconhecer aquilo que Ele fez ou faz em meu favor. Por isso, uma das questões que a gente mais observa é a deslealdade. A deslealdade dos dois em relação àquilo que Deus tinha feito. Por quê? Deus deu liberdade para eles poderem fazer, deu liberdade para eles multiplicarem, tudo isso está escrito. E o que ele disse para Adão? Que podiam comer de todos os frutos, só não podiam comer daquele fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente pensa, poxa, mas precisava plantar aquela árvore lá? Deus é tão sacana assim? Deus é pai, não é? Porque se ele fosse mãe, nem a árvore plantaria. Em lugar nenhum e nem fora do jardim. Vocês concordam comigo? Se fosse mãe, não plantaria em lugar nenhum.
Mas como Deus é Pai, Ele plantou. Mostrou e ensinou da sua vontade. Fomos leais? Não fomos. Como homens? Não fomos. O que aconteceu? Aí você aborda a questão, por exemplo, do aspecto da confiança, do aspecto daquilo que foi ensinado, do que foi falado. E o que o diabo veio e fez? Ele veio insinuar que Deus não é bom. Que Deus não foi tão bom assim. Na essência, o que o diabo botou foi um desses pensamentos. Deus não é tão bom quanto disse que era. O que mais? Que suas palavras, ou seja, aquilo que Deus tinha dito, não merecia confiança. E isso, muitas vezes, é trabalhado nas nossas vidas, nas situações que nós vivemos no dia a dia. E aí ele pergunta, é assim mesmo que Deus disse? Na realidade não foi isso? Lá em Gênesis 3:1, ele não questiona, mas não foi isso que Deus disse? Então essas questões é que a gente começa a fazer, a entender, ou seja, ele começa a lançar a questão da dúvida sobre a credibilidade de Deus. E o que mais o diabo lançou é que Deus é um Deus proibidor. Quando nós olhamos na perspectiva, muitas vezes, religiosa, o que a maioria, ao ensinar, fala? Fala mais do aspecto de proibir. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ou vocês não foram criados desse jeito? Tudo era regra de não pode, não deve, não é para fazer, não é coisa. Essa é uma questão que faz parte de um processo de formação. E isso é alinhado com Deus? Não, isso é pensamento que foi plantado pelo próprio diabo, Satanás. Que Deus é um Deus proibidor. E se nós não compreendemos do que Deus está falando, nós o vemos como um Deus proibidor. Ou vocês nunca pensaram assim? Porque assim foi o que eu pensei, por uma boa época. Mais na perspectiva de um que eu não posso fazer do que na realidade o que eu poderia fazer. Nós sempre olhamos pela perspectiva pessimista, pela perspectiva que não é da vontade de Deus, que não traduz a sua vontade nem o seu plano e propósito para as nossas vidas. E aí qual foi a palavra depois de ele dizer isso? Ele diz assim, olha, se você comer, de fato vocês não vão morrer. Aí ele lança dúvida sobre o quê? Sobre a bondade de Deus. Porque se Deus tinha falado tudo e está proibindo, lançou a dúvida de proibir, depois diz assim, ó, se vocês não morrer, vai falar o quê? Deus não é bom. Essa é a questão. E aí se pergunta, será que Deus fala a verdade? Ou muitas vezes pensamos, por que existe tanta miséria no mundo? Por que Deus permite isso? Da onde vem esse pensamento? Da onde vem esse entendimento? Da falta de conhecimento daquilo que Deus fala acerca de nós e acerca da sua vontade e do seu plano. Porque se conhecêssemos, viríamos que não tem nada disso. E aí então nós partimos para um processo de culpar Deus pelo mal. É o que nós fazemos, e isso foi o que eles fizeram. Como pode Deus permitir a entrada do mal? O mal é culpa nossa? De quem é a culpa deste mal? De toda a desgraça. Aí, se a gente lê lá em Romanos 1, 28 a 32, fala isso. Olha, e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, e aí ele continua falando. Então, assim, a questão de fazer o mal, da prática do mal, de praticar o mal, Deus não tem culpa nisso. Quem tem culpa nisso somos nós somos responsáveis por isso. Por quê? Pela nossa deslealdade,
pela nossa falta de confiança, por acreditar que Deus é mau, Deus é culpado por tudo isso. E não entendemos essas coisas. O que mais a gente vê nessa história toda da queda? Vemos a questão da rebelião. A mulher foi enganada, ela acreditou, ela, na realidade, pensou que desfrutaria de uma bênção. E aí, quem rebelou de fato? Quem rebelou foi Adão. Por que Adão rebelou e não a mulher? E por que os olhos foram abertos quando o homem comeu e não quando a mulher comeu? Por causa disso. Quem foi rebelde foi o homem. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Ele conhecia aquilo que Deus tinha dito. Ele decidiu por si próprio, vontade própria, a fazer aquilo, a cometer o pecado. Não foi numa perspectiva de engano, como aconteceu com Eva, que foi enganada e ela tinha uma esperança de receber uma bênção. O homem não. O homem, de fato, o conheceu e foi responsabilidade dele ensinar a mulher acerca dessas coisas do que Deus tinha instruído. O homem pecou de forma consciente, por isso se revela a expressão. E a morte foi a morte do espírito, a separação de Deus. Por isso fala que o homem morreu. Por isso fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então essa é a questão que a gente precisa entender. A culpa é do homem, a responsabilidade é nossa, pelo pecado, pela morte. É uma questão de renegar, de desertar, de abandonar aquilo que Deus tinha feito e falado. Quando eu entendo isso, tem mais um aspecto que eu preciso analisar. O orgulho que aconteceu. Por quê? O orgulho está no sentido do homem querer escolher o próprio caminho, de traçar o seu próprio destino. Por isso que Deus entregou os homens às condições, o quê? Reprováveis, como Paulo escreve em Romanos. Então essa é a questão que a gente precisa entender. A característica do pecado está relacionada à deslealdade, à questão do orgulho e à questão da rebeldia. E isso mudou? Isto continua a mesma coisa, isso não mudou. Continua o homem sendo rebelde, continua sendo orgulhoso, querendo traçar o próprio caminho, e continua ele sendo o quê? Isso que é importante a gente entender. O quanto temos sido leais e confiamos na palavra de Deus. Para um homem natural, é normal. Agora, quando nós lemos como conhecemos aqui, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, então essa consciência e entendimento do amor de Deus expresso, de toda a obra que Cristo fez, é extremamente importante. Porque aí eu ainda morto, Deus se oferece o Filho em meu favor, para que eu tenha vida. E essa vida, ela só é revelada na vida em comunhão. Por quê? Porque nós somos tirados do nosso individualismo e inseridos na família de Deus, no corpo de Cristo, na igreja. Por isso nós somos templos, somos pedras vivas deste templo que Deus está construindo. E isso é extremamente importante eu entender. E Ele nos vivificou, nos deu vida. Em Romanos 5,8 fala o que acerca disso? Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é um dom de Deus, é uma oferta de Deus. Isso mencionado, por exemplo, a vida fala em Salmo 36,9, fala acerca disso. Jeremias 17,13 fala acerca disso. E a vida eterna está em Deus, e é a vida do próprio Deus. Que vida nós recebemos? Nós fomos vivificados com o quê? Com a vida de Deus. Nós recebemos o que de Deus? A vida de Deus. Por isso, em João 3, 15 e 16, fala acerca disso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Que vida eterna é essa? É a vida do Criador. Não é algo apartado de Deus, é algo em Deus. E a gente precisa entender que fomos vivificados é porque nós fomos inseridos na vida de Deus.
Em João 17, 2, 3, fala o que é acerca da vida eterna. Que a vida eterna está em conhecer a Deus. O que fala Jesus orando, fala o que? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, ou seja, falando de si mesmo acerca do Filho, para que dê vida eterna a todos quanto lhe destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna está em quê? Em conhecer a Deus. Sem conhecermos a Deus, não desfrutamos da vida de Deus. E a gente precisa entender isso. Então, eu sou vivificado, por quê? Por Deus. E essa obra que ele realizou antes mesmo de eu crer, porque na realidade nós ainda entendemos mais isso. Cristo foi ofertado até mesmo antes de nós nascermos, para que a gente pudesse ter vida. E quando nós entendemos isso, nós somos vivificados nele, pela obra que ele realizou. Isso não depende de mim. Por quê? O que fala lá em Mateus 5, logo no início do Sermão da Montanha, em relação às bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que reconhece que é miserável diante de Deus. Miserável é, não tenho nada para oferecer, não tenho nada para dar. Essa é a fundamentação da nossa vida. Que além de mortos, separados de Deus, sem a vida de Deus e sem nada de bom para oferecer. Deus nos vivifica, dada a sua vida, para que a gente possa viver a sua vontade. E a gente precisa entender isso. E é disso que Paulo está falando logo no primeiro versículo do capítulo 2. No verso 2 e 3 diz assim: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então ele apresentou o fato de que fomos vivificados, que estávamos mortos em nossos delitos, fomos vivificados antes mesmo, por causa das nossas ofensas, ele nos deu vida, nos perdoou, e aí ele entra nesse detalhe, e disse o quê? Era assim que nós vivíamos, ou seja, não tem nada de diferente. Nós vivíamos dessa maneira, segundo o pensamento natural. O que traduz o pensamento natural? Em Romanos 1, 28 a 32, fala assim, que é aquele início que eu li. Sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade. Do que ele fala? Ele fala de prostituição, fala de malícia, fala de avareza, fala de maldade, fala de cheios de inveja, fala de homicídio, fala de contenda, de engano, de malignidade, de ser murmurador, de ser detrator, ou seja, fala mal dos outros, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quando a gente olha essas palavras e olha a realidade de que nós vivemos, o que nós entendemos? É para vivermos dessa maneira? Não. Vivemos dessa maneira? Muitos de nós. E nós vivemos. Mas qual é o processo de Deus? Ele me vivificou, Ele me deu da sua vida, eu ainda estava morto, recebi da vida de Deus,
da vida eterna do Criador, para quê? Vocês se lembram da primeira carta aos Coríntios, logo no início, Paulo escrevendo, ele diz para os irmãos daquela igreja, olha, eu não pude falar com vocês como pessoas maduras, espirituais, eu tive que falar com vocês como a crianças espirituais, como a pessoas naturais. Pessoas naturais são pessoas que vivem segundo essas questões aqui colocadas. Cheios de avareza, cheios de iniquidade, cheios de malícia, de prostituição, fala mal dos outros, briga o tempo todo, não quer pensar no outro, pensa só em si, na própria opinião. Isso tem a ver com algum problema que a gente está vivendo hoje em dia? Tem? Ou não? Quais são os problemas que a gente enfrenta hoje, que enfrenta na igreja, nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos com os irmãos, ou até mesmo nos relacionamentos familiares? Atitudes como essa. O que isso quer dizer? Que nós só somos imaturos. Agora, se eu conheci a Cristo, se eu compreendi a sua vontade, o que eu tenho que fazer? Abandonar tudo isso. É para isso que Ele nos chama. Nós recebemos da vida de Deus para abandonarmos isso, para vivermos a vontade de Deus. Por isso, por exemplo, lá em 1 Timóteo 3,15, fala de como deveria ensinar a viver. Paulo instruindo a ele, ou seja, como proceder na casa de Deus, no templo de Deus, na família de Deus. Que quem é templo de Deus? É o prédio? Não, nós sabemos que não, somos nós. Quem é a casa de Deus? Somos nós. O local faz diferença? Nenhuma. O local é santificado porque nós estamos no local. Se a gente sair daqui e vai para a rua é santificada. A questão que a gente precisa entender é que nós somos responsáveis por santificar, por isso nós precisamos crescer e amadurecer. Por isso, ele fala no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a consciência que eu preciso ter. É na realidade aonde eu estou. O entendimento disso. Primeiro, que eu por mim mesmo não posso fazer nada, que não tenho nada de bom para oferecer. Mas Deus me vivificou, perdoou os meus pecados, me fez uma nova criatura, me deu da nova vida e me colocou onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, com Cristo, tenho a vida de Deus. Da onde a gente tira disso? Se nós lermos a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, 3 e 4, fala acerca disso. Que nós somos o quê? Coparticipantes da natureza divina. Que nós somos o quê? Capacitados. Para quê? Para rejeitar as paixões humanas. O que nós precisamos entender? Que eu não posso viver segundo o pensamento natural. Mas o que me impede de fazer isso? A minha compreensão, o meu entendimento de quem eu sou em Deus. Porque se eu não entendo, se eu ando segundo o pensamento natural, segundo o pensamento grego ou segundo o pensamento materialista, eu não vou enxergar essas coisas e não vou entender. Porque elas não dizem acerca do que Deus fala acerca de mim e da obra que Ele realizou em nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Compreender que fomos feitos nova criatura para vivermos na plenitude de Cristo, expressando Cristo ao mundo e revelando Cristo ao mundo. Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso propósito? É isso que a gente precisa entender. A vocação é minha? Não, não é minha. O propósito que eu tenho é meu? Não, não é. Qual é a vocação de Deus para nós e qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Eu preciso entender, partindo da premissa que da minha individualidade, Deus me uniu no corpo, me fez parte da sua família, da igreja. Quem é o cabeça dessa igreja é Cristo. E como Cristo é o cabeça, eu só faço aquilo que o cabeça manda. Eu não vou fazer o que eu quero, nem o que eu desejo. Essa é a questão que a gente precisa entender de submissão a Cristo e à vontade do Pai. Quando a gente começa a entender essas coisas que fomos feitos, e que quando a gente pega e pensa um pouquinho acerca
da tentação de Jesus, depois de ser batizado, o Espírito veio sobre ele, onde teve aquela palavra, a declaração de Deus. Jesus saiu dali e foi para o deserto. Bem que podia ter ido para uma festa, mas não, ele foi para o deserto, foi levado pelo Espírito para o deserto. Ele foi para lá para quê? Normalmente podemos pensar, para falar com Deus, para ouvir de Deus, qual era a vontade de Deus. E o que o Espírito tinha para lhe falar. Imaginemos nós na mesma situação. Fomos batizados, saímos, fomos lá para ouvir o que Deus tinha para nos falar. Chegou no final do dia, Deus não falou nada. O que nós faríamos? Já estava com fome. Passou a noite, no outro dia também Deus não falou nada. Depois de 40 dias, quem apareceu para falar com ele? O diabo. Quer companhia melhor? Para falar o que não presta? Não tem. Já que Deus não falou com ele, o que o diabo falou para ele? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Qual foi a proposta do diabo para Jesus? Seja o milagreiro que você pode ser, que você tem condições de ser. E prove que você é filho de Deus. Você não precisa ficar esperando para Deus falar com você. Jesus tinha poder para fazer aquilo? Tinha. Jesus fez? Não. O que Jesus respondeu para ele? Que nem só de pão vive o homem. Qual é a perspectiva que muitas vezes temos? Que o mundo precisa de coisas materiais, de milagreiros, que precisa de pessoas que fazem e suprem as necessidades das pessoas. Temos que fazer isso? Temos. Mas qual é o nosso propósito de vida? Assim como Cristo revelou o Pai ao mundo, o nosso propósito é revelar o Pai ao mundo. É mais importante fazer Deus conhecido do que qualquer outra coisa. Por isso não adianta nós fazermos segundo o que nós pensamos, mas segundo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Fazer o Pai conhecido. E nós precisamos fazer Deus conhecido neste mundo, pois só assim conhecerão o Pai. Paulo escreve sobre isso falando que nós somos o quê? Cartas vivas. Cartas vivas daquele evangelho que ele tinha pregado. Que mais? Que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós revelamos a essência de Cristo. E temos que fazer isso. Como eu faço isso? Quando eu deixo de viver segundo o pensamento natural e vivo segundo a vontade de Deus, entendendo que o meu papel é revelar Deus ao mundo. E como eu revelo? Sendo como Cristo. Esse é o processo de maturidade e crescimento. Por isso que Deus, em tudo isso, na sua misericórdia, na sua graça, Ele apazigua a própria ira, fazendo o quê? Do próprio Filho a oferta em nosso favor. Por isso a gente precisa entender que o que Deus fez em nosso favor é uma expressão de amor, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. O que Cristo fez? Ele nos redimiu do pecado. Isso está lá em Romanos 6, de 16 a 23. Fala que Ele nos libertou. E como Ele nos libertou, nós devemos nos oferecer para sermos servos da justiça e não servos do pecado, para fazermos obra do pecado. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos servos da justiça. Então, a questão é, se trata do que é proibido fazer? Não, é de eu fazer referente e com base naquilo que eu sou em Deus. Eu preciso entender quem eu sou. Por entender quem eu sou, eu vou fazer aquilo que Deus faz, ou seja, segundo a natureza que eu recebi do Criador e segundo a identidade que eu tenho nele. Por isso não se trata de proibição, mas de entender quem eu sou e fazer aquilo que Deus faz. Porque eu vou fazer as mesmas coisas que Cristo fez e nos ensinou. Por isso Ele nos mandou acerca disso. E Ele fala acerca disso em algumas passagens de João. Que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E a gente precisa lembrar disso. Em Lucas 4,18, ele falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele para quê? Para proclamar a liberdade, para pôr em liberdade, para restaurar a vista do cego. E Romanos 3, 23 a 26 fala da propiciação. Pecaram e destituídos e foram justificados
gratuitamente, propiciação para a remissão de pecado. A morte, o sangue, aplaca a ira de Deus. A obra de Cristo expia o pecado. Isso está lá em Hebreus 2,17. Em 1 João 2, versículo 1, versículo 2 e no 4,10, fala acerca do quê? Que Cristo foi enviado para expiar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E isso a gente precisa lembrar e não podemos esquecer nunca. E isso ele fez por quê? Como expressão do amor do Pai. Ainda éramos pecadores, estávamos mortos e Deus nos vivificou por meio de Cristo Jesus, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós pecadores. E a cruz, ela tem um papel fundamental, pois ela mostra a nossa situação desesperadora, ou seja, não existe esperança para nós fora da cruz. Por isso que Jesus disse o quê? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é uma opção. É o único instrumento que nos levará à vontade do Pai. Que é o morrermos para nós mesmos, é o negarmos a nós mesmos, é entendermos que Ele nos fez nova criatura e que devemos rejeitar a natureza humana para vivermos à vontade na plenitude daquilo que Deus criou para nós. Por isso, em Efésios, fala um pouco mais, e isso ele fala no verso 7, por exemplo, ele diz assim, por que ele fez tudo isso? Por que toda essa obra? Por que ele nos vivificou, nos redimiu, nos tirou do pecado? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso está no verso 7. Então, todo o propósito disso foi para mostrar, para revelar aquilo que ainda não viu. Ou seja, naquela época, para os séculos vindouros, acerca dessa riqueza da sua graça. Qual é o propósito da igreja? Fazer isso, cumprir isso, essa vontade do Pai, expressar isso e revelar isso. Por isso, em Efésios 3,10, ele fala acerca disso, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Por isso que em 1 Pedro 2,9 fala acerca de proclamar as virtudes de Deus. Antes fala do que aquilo que o Guilherme gosta, que nós somos o quê? Uma nação santa. Que mais? Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que mais? Um reino de sacerdotes. E que nós fomos tirados das trevas e transportados para o seu reino. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Qual o propósito da igreja? Proclamarmos as virtudes de Deus. Nós estamos falando das nossas necessidades? Não. Isso que nós precisamos entender, crescer e amadurecer. Igreja não é um lugar que eu reúno, ou seja, não é as pessoas com que eu me encontro na obrigação de que elas vão suprir e atender a minha expectativa de que vão resolver o meu problema. Embora eu, entendendo como membro do corpo, sou responsável por ofertar a minha vida para que a necessidade do outro seja suprida através da minha vida. E é isso que Deus faz. Mas não é na expectativa de que eu vou receber, mas de que alguém vai se ofertar em meu favor. E se eu não receber isso? É porque o outro não amadureceu, o outro não entendeu, e ele precisa crescer e amadurecer. E por eu ter entendido, eu vou ajudá-lo na jornada para que ele possa crescer, amadurecer e suprir a minha necessidade. Porque a minha necessidade ela é suprida através da oferta do irmão. Ou seja, daquilo que ele se dispõe, que ele se coloca a própria vida como uma propiciação, como uma oferta, como uma libação em favor do outro, da vida do outro, para que cresça. E qual o papel da igreja? Fazer a mesma coisa com relação ao mundo. Por isso, tudo o que nós fazemos só tem um propósito: revelar o Pai ao mundo, proclamar as suas virtudes. E a gente precisa entender e compreender isso. Por isso, em João 20, que eu mencionei, ele fala assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em João 12, 20, ele fala assim, agirmos com Deus diante dos homens, na realidade o que tem? Quem vos recebe, recebe a mim. Quem me recebe, recebe o Pai. Está entendendo? Esse é o propósito da nossa vida. Não tem nada a ver, muitas vezes, com o que nós estamos vivendo, pensando, desejando, ou nossas expectativas. E nós precisamos crescer nesse sentido, de entender
que somos e estamos aqui em Deus para revelá-lo ao mundo, como Cristo fez. Por isso a terra há de encher do conhecimento da glória de Deus. Por meio de quem? Da igreja. É através de um aparecer de Deus? Não, é através da igreja. E se a igreja entender isso, nós entendermos isso, é o que nós vamos fazer. E nós temos que crescer, amadurecer para poder fazer isso. Deixarmos de ser crianças. Deixar de ser crianças é o quê? É deixar de pensar segundo o pensamento natural. Por isso ele nos vivificou, por isso nos deu vida, por isso nos restaurou, para que a gente possa fazer isso. Porque pela graça sois salvos. Verso 8. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso não se trata da nossa motivação para analisarmos no sentido de quê? Do porquê fazemos as coisas. Por que queremos fazer as coisas? O que nos leva a fazer as coisas? Qual a motivação? Até mesmo qual a motivação que me leva a reunir com as pessoas? Por que eu faço isso? Qual é o propósito disso? Isso é fundamental a gente pensar. Porque nisso me leva a pensar segundo o pensamento natural ou segundo o pensamento de Deus. Segundo a vontade de Deus. Porque se eu reúno entendendo que estou ali porque preciso me ofertar para que o outro cresça, para que o outro amadureça, para que a minha vida possa ser de alguma forma oferta em favor do outro, e falando de reunir, não são só nos cultos, não é só aqui, não é só nas reuniões de IPG, mas é na maneira e nos dias que nós nos encontramos, ou no esforço que temos de ajudar uns aos outros, na jornada de crescimento, para que ele possa entender, amadurecer, crescer e fazer a mesma coisa com outros. Foi o que Paulo instruiu Timóteo a fazer, e é o tema desse ano, de transmitir aquilo que aprendeu. E esse é o nosso papel. E isso é a igreja. Por isso, tudo isso que Deus revelou, que Deus mostrou, que preparou mesmo antes dos tempos eternos, vamos dizer assim, da criação do mundo, da fundação do mundo, tudo isso revelado em Cristo Jesus, manifesto por meio da igreja, é para que isso seja permanente, para que a igreja cumpra o seu papel no mundo, revelando essa maravilhosa graça de nosso Deus. A gente precisa aprender a olhar isso. No versículo 10 diz assim: porque somos feitura dele, feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, obras, boas obras, não é uma opção. E a razão de fazê-las é para que Deus seja conhecido, nenhuma outra. Eu não faço boas obras para que Deus se agrade de mim e me dê aquilo que eu mereço ou que eu desejo, ou para que Ele possa me ver e me dar a salvação. Porque se eu estou fazendo desse jeito, eu estou fazendo na perspectiva de achar que eu sou bom, que vou fazer alguma coisa boa, que Deus vai se agradar e vai dar aquilo que eu gostaria. E muitas vezes fazemos, estou fazendo isso, estou no culto, estou orando, estou rezando, estou lendo a Bíblia, estou ajudando os pobres, tudo, porque Deus vai me abençoar. Isso é o quê? Comércio. Isso existe? Não. Se a nossa motivação de fazer as coisas é movida por isso, nós estamos fora do propósito de Deus. Podemos aparentar até ser maduro, mas a primeira paulada, a primeira rejeição vai fazer com que nós nos emburremos. Isso quer dizer o quê? Que é um problema? Não, que só simplesmente estamos sendo imaturos, precisamos amadurecer, precisamos conhecer a vontade de Deus e ser servos. Oferecer as nossas vidas para que as nossas vidas expressem as obras de Deus. E quando a gente fala de obra de Deus, nós pensamos em que perspectiva? Na perspectiva do serviço de assistência social? Não. Também, mas não é só isso. Porque a maneira como eu ajo, como eu reajo diante das palavras das pessoas, diante do posicionamento das pessoas, na realidade eu estou expressando ou não aquilo que Deus é, quem é Deus. E eu preciso expressar Deus na plenitude. Por isso, uma palavra mal falada, uma agressão, na realidade eu estou fazendo obras que revelam Deus? Não, eu estou fazendo obras que revelam o diabo.
Por quê? Porque eu estou vivendo segundo a natureza humana, e viver segundo a natureza humana implica em viver segundo o pensamento de diabo, segundo um pensamento diabólico, animal e demoníaco. Eu até mencionei, eu acho que aqui no culto de domingo, por que Jesus nasceu numa estrebaria? E outra, por que ele foi colocado num coxo? A gente nunca pensa sobre isso. Deus podia ter planejado esse nascimento melhor? Poderia. Mas por que foi lá que ele nasceu? Estrebaria é lugar de animal. E nós, vivendo segundo o pensamento natural, nós somos nada menos do que animais. Se quisermos ter vida, devemos comer do Senhor. Porque ele não disse isso, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Queremos ter vida, precisamos disso. E precisamos entender a leitura nessa perspectiva. De entender quem nós somos, que Deus fez em nosso favor e por que Ele fez isso em nosso favor. Para que a gente possa revelá-lo ao mundo na plenitude da sua vontade. Amém? Está claro? Amém. Alguma pergunta, algum ponto? Alguém quer colocar alguma coisa? Não. Amém. Posso perguntar? Amém. Não vou fazer a provinha hoje. Queridos, vamos ter uma palavra de oração. Que a gente possa entender, buscar esse entendimento, esse discernimento do Senhor. Para que a gente viva assim, essa plenitude, a plenitude de vida. Plenitude de vida que Ele planejou para nós, que Ele sonhou para nós, que Ele estabeleceu antes mesmo de nos criar e que depende não dele fazer alguma coisa, mas de nós termos o nosso entendimento iluminado, de abrirmos a nossa mente e principalmente de nos colocarmos diante do Pai e dizer assim, quero ser o instrumento que o Senhor planejou, que o Senhor desejou para a minha vida, para fazer aquilo que o Senhor deseja que eu quer que eu faça no corpo, na vida de igreja, para as pessoas, de maneira que a sua vontade se cumpra em toda a plenitude do seu querer, do seu desejo. A gente precisa orar, pedir isso ao Pai, oferecer, e saber que o que vem pela frente vai ser só pauleira, só dificuldade. Mas a gente vai estar compromissado com essa palavra, com essa vontade, com esse querer, e vamos buscar esse conhecimento. E Ele vai revelar, vai nos ensinar e vai nos conduzir nessa jornada. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por podermos estar aqui. Conduza-nos, Senhor, em sabedoria, graça. Conduza-nos no entendimento de toda a Tua vontade, para sermos o instrumento, a expressão da Tua vontade, do Teu querer, para que a gente possa revelar ao mundo toda a Tua glória, viver na plenitude da Tua vontade, glorificando o Teu nome e rejeitando toda uma atitude que seja contrária à Tua natureza, andando como filhos, ofertando os nossos membros à justiça, para que o Teu nome seja glorificado, para que a gente como igreja cumpra o Teu propósito, Tua vontade e sejamos expressão da Tua glória neste mundo. Obrigado por esse tempo, conduza-nos, Senhor, de volta às nossas casas. Obrigado por esse tempo de chuva. Nós te agradecemos por toda a Tua bondade e misericórdia. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.